Pronto, dando continuidade. Desculpa, problema aqui na gravação, mas coloquei aqui novamente, certo? Tudo ok, né? Estão me ouvindo, né? Tá saindo som aí, tranquilo? Ótimo. Certo. Ok, então vamos continuando. Essa parte agora vamos tratar de operações entre conjuntos, certo? Operações entre conjuntos. Então o que é que acontece? Nós temos duas operações básicas para falar de conjuntos. Quando a gente trata de conjuntos, duas coisas vêm logo de imediato, que é a união e a interseção, certo? Então vamos falar dos dois. Vamos falar das duas operações e tem outras coisas ainda que estão relacionadas também a operações entre conjuntos. A reunião ou união, certo? É simplesmente se juntar, certo? Então você coloca aqui esse símbolo, que é tipo um U, né? Uma A, união B, que quer dizer o seguinte, você abre as chaves, é o conjunto dos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, certo? Então você junta todo mundo, certo? Por exemplo, você tem aqui o conjunto A formado por A e B, esse exemplo 1 aqui, ó. A e B, unido ou reunido com C e D. Você vai juntar A, B, C, D. Se você olhar para esse final aqui, ele é formado por elementos que estão em A ou B, certo? Ou seja, eles estão em A ou estão em B. O A e o B estão em A, o C e o D estão em B, certo? Então a união é só você juntar um conjunto com o outro. Então no final, o elemento que você pega no conjunto que você juntou está em um ou está no outro, né? Suponhamos, a gente pegue duas classes de sala de aula, a turma da oitava série A e a turma da oitava série B. Se você juntar essas duas turmas, você formou um novo conjunto, que é a união do A e B, da turma A e B. Então, se você escolher um aluno ali aleatoriamente, ele é um aluno do A ou do B, né? Então, é isso a ideia. A ideia é você juntar. Então, você diz que o elemento X está na união, se ele está em A ou B. Então, a gente usa esse símbolo aqui, A unido a B. Então, ele está em A, o elemento X pertence à união B, significa que ele está em A ou está em B. Certo? Para você unir dois conjuntos, A e B, eles podem estar em qualquer situação, né? No diagrama aqui você pode ver que eles podem ter um pedaço em comum, pode ser que um esteja dentro do outro, ou que eles não tenham nenhum elemento em comum. Mas em qualquer situação você pode unir, não tem nenhum problema. A observação que ele faz aqui em alguns exemplos é o seguinte, ó. Se você pegar um conjunto e unir com o vazio, dá o próprio conjunto. Claro, se você imaginar, se ele juntou o conjunto A, que é A, B e C, com o conjunto vazio, então ele juntou os dois. Então você vai ter o conjunto A, porque você pegou o A, B e o C e juntou com isso. Você sempre pode pensar assim, eu peguei uma classe de alunos, né, turma A, que tem aí esses elementos, esses alunos, e juntei com uma classe que não tinha ninguém, estava vazia. Então, aquela classe que você vai obter ao final é a classe com os elementos de A, né, turma A. Se você juntar o vazio com o vazio, você permanece com o vazio. Se você pensar também essa analogia que eu estou fazendo com as classes, pega uma sala de aula vazia e junta com outra sala de aula vazia. No final, você está com uma sala vazia, do mesmo jeito, certo? Porque você não juntou ninguém. É isso.
Nessa reunião ou união, você pode observar algumas coisas. Tá aqui, ele coloca uns nomes, né, que são chamados de propriedades. Se você juntar um conjunto A com ele próprio, dá o A, claro. Você não fez nada mais do que apenas repetir o A. Você pegou um conjunto A, juntou com ele mesmo, então dá o próprio A. Essa propriedade chamou de idempotente. É apenas um nome, né? Não vai precisar estar usando esses nomes não, é só para saber. Um conjunto unido com ele mesmo, a ele próprio. Conjunto A, se é unido com o vazio, dá o conjunto A. Essa propriedade chamou de elemento neutro. Ou seja, o vazio ele não interfere aqui. Se juntar um A com o vazio, dá o próprio A. Então, isso é um elemento neutro. A comutatividade é aquela propriedade em que a ordem não altera. Se você juntar o conjunto A com o B, é o mesmo de juntar um B com um A. Pensa nessa analogia das turmas, né? Eu falei aqui em juntar uma turma de oitava série A com a oitava série B. Se você juntar essas duas turmas, dá no mesmo. Se juntar a turma B com a turma A, não interfere a ordem, a união. E a associatividade. A associatividade é semelhante aqui. Você vai ter três turmas para misturar. Você juntou primeiro a A com a B, e no final você pegou o resultado dessas duas turmas e juntou com a C. Dá na mesma coisa se você tivesse feito o contrário, como assim? Juntado primeiro o B e o C, e o resultado juntado com A. Né? Então, no final das contas, todas essas reuniões dão os mesmos elementos. Você apenas mudou a ordem com que você juntou. É simples isso. Né? Então, não tem muito o que se imaginar. É só você pensar que no final das reuniões, os elementos que você conseguiu são os mesmos. Então, a ordem aqui não importa. Se você uniu A primeiro com B e depois com C, ou se você repetiu o A e uniu primeiro o B e o C. Então, isso aqui é a associatividade. Então, essas reuniões, elas obedecem essas quatro propriedades, certo? Sempre isso daí vai ser válido, tá bom? A outra operação é a interseção de conjuntos, certo? A interseção de conjuntos é o seguinte, o símbolo vai ser esse U ao contrário, então a gente vai dizer A interceptado com B, ou A interseção B, certo? A gente vai chamar assim, interseção de A e B. Então, você pode resumir também e dizer A inter B, certo? De interseção, apenas para resumir a leitura, A inter B. O significado disso quer dizer que são elementos que pertencem aos dois simultaneamente, certo? Então você tem que o X pertence a unido em interseção B, então você está dizendo que ele pertence a A e a B. Então preste bem atenção nessa palavra aqui, I, que é assim, lá na união, quando a gente viu a união, nós definimos como X, tal que X pertence a. Ops, deixa eu apagar aqui, para ver melhor. X, tal que X pertence. De novo, X pertence a A ou X pertence a B. Esse é o conjunto A. O conjunto B, formado pelo X. Oh, desculpa. Aqui é a interseção, a união, né?
A interseção, que é essa que nós estamos falando agora, a diferença está que não é mais ou, é o i. Então, a interseção são os elementos em comum. Ou seja, você vai ter elementos que estejam no A e, ao mesmo tempo, no B. Então, essa é a leitura. X pertence a A e X pertence a B. Assim como na união, você pode ter essas três situações. Pode ser que um tenha algum elemento aqui em comum, pode ser que um esteja contido no outro, e pode ser que eles estejam, sim, separados, sem ninguém. Fica fácil a gente imaginar o seguinte: essa interseção aqui vai dar só esse pedacinho aqui, ó. Essa parte que eu tô pintando em azul está em comum aos dois. Tanto faz parte de A quanto faz parte de B. Isso aqui é a interseção de A e B. Se o A está contido no B, ou seja, o A já está todinho dentro do B. Então, a interseção de A com B vai dar o próprio A, porque ele está dentro do B. Ou seja, o conjunto A todinho está na interseção, porque se você olhar quem é que está em comum entre A e B, todos os elementos de A, porque ele está dentro do B. E nesse caso aqui, dá para perceber que a interseção é vazio. Não tem ninguém em comum, ou seja, eles não se tocam aqui, não tem nenhum elemento que esteja nos dois ao mesmo tempo. Então a interseção é vazio. Então você sempre tem essas três situações. Pode acontecer de que existe elemento na interseção, pode ser que a interseção dê o conjunto todo, se um tiver no outro, e pode dar o conjunto vazio, se você tiver a interseção de ninguém, se não tiver ninguém que esteja em comum. Tá certo? Certo. Vamos ver uns exemplos. Só um minuto. Deixa eu apagar aqui um pouco para não ficar tão arriscado. Tem esses exemplos. O conjunto formado por A, B e C. O outro, B, C, D e E. A interseção só tem B e C, porque está nos dois. B e C daqui, B e C daqui. AB, A, B, C, D. A interseção tem O e B, ó, porque os dois A e B estão nesse e A e B estão nesse. Aqui, os conjuntos são iguais, ó. ABC e ABC. A interseção então dá todos, porque todos os três estão nos dois. Esse exemplo 4 não tem ninguém. Esse tem o AB e esse tem CD. Então não tem ninguém em comum. Nem tem AB nesse segundo, nem tem CD nesse aqui, não tem nenhum deles em comum. Então a interseção dá o vazio. E se você pegar um conjunto e interceder com. Fazer interseção com o vazio? Dá vazio. Porque como a própria propriedade diz, né, da interseção, tem que estar nos dois ao mesmo tempo.
Nós sabemos que qualquer conjunto contém o vazio, porque se nós tirarmos o A e o B, ele fica vazio. Então, se a interseção for com vazio, sempre dá vazio. Veja, um conjunto qualquer, interseção com vazio, tem que ser o vazio, a interseção, porque tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Mas o vazio está no A, porque se a gente tirar os elementos de A, ele fica vazio. Mas o vazio não tem ninguém de A, então a interseção tem que ser o vazio, certo? Aí, assim como lá na reunião, né, na união, você também tem essas coisas aqui. A interseção de um conjunto com A é ele mesmo, claro, indepotente. Porque você está pegando os elementos de um conjunto, intersetando com ele mesmo. Então, só pode dar o A. Né? Se você pegar a interseção de A com o conjunto universo, o que é o conjunto universo? Aquele conjunto que a gente falou anteriormente, aquele conjunto maior que nós estamos considerando. Ou seja, se você pegar aqui um conjunto grande, U, e o A está dentro dele. Então, a interseção é o próprio A, ou seja, porque se o A é o menor do que o U está dentro do U, a interseção tem que dar o menor, o que está dentro. Também vale a comutatividade, ou seja, a interseção B e B interseção A é a mesma coisa, porque é aquilo que eu falei, né? Vamos àquela analogia das classes. Tem a turma A e a turma B. Claro que nesse exemplo a gente tem que, seria bom mudar o exemplo, porque um aluno para estar em duas turmas ao mesmo tempo, isso não acontece na vida real, né? Mas se, suponhamos que tivesse essa situação, um aluno que está ali fazendo uma disciplina que ele faz disciplina na turma A e faz disciplina na turma B. Então esse aluno ele pertenceria às duas turmas ao mesmo tempo, porque ele está fazendo interseção ali, né? Ou seja, teria turmas, teria uma coisa em comum, certo? Mas um exemplo que a gente poderia fazer aqui é pegar, vamos pegar aqui a interseção dos alunos que estão matriculados na minha disciplina, de lógica, conjuntos de funções, e os alunos que estão matriculados na disciplina de trigonometria e números complexos. Se a turma é a mesma, então a interseção vai dar os próprios elementos que estão nas duas turmas. Mas suponhamos que tivesse alguns alunos que estivessem fazendo as duas e outros não. Então a interseção daria aqueles que estão matriculados nas duas. Então, ou seja, então a ordem que você faz, A, interseção B e B, interseção A, não vai alterar, porque os elementos que vão estar nos dois ao mesmo tempo são os mesmos, não muda. Vale também a mesma coisa da associatividade, ou seja, se você junta duas turmas, interseta com o terceiro grupo, com o terceiro conjunto, dá no mesmo você fazer o A com o B e o final fazer com o C, associatividade. Então, há três conjuntos, você pode fazer isso. Junta dois com o terceiro, ou junta os dois primeiros com o último, mas a ordem não vai alternar, não vai alterar isso daí, certo? Aí aqui tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que é referente a essas simbologias. A gente tem união e tem interseção. Então a gente pode fazer algumas operações, né, ou propriedades. Porque o que é que vai acontecer quando a gente trabalhar com esses conjuntos usando esses símbolos de união e interseção? Vai acontecer algumas coisas. Por exemplo, aqui ele coloca as operações onde a gente vai juntar tanto união com interseção. Então veja só, se você pegar o conjunto A e unir com A interseção B, o que é que isso vai dar o A? Vamos imaginar isso aqui. Eu vou fazer isso num desenho aqui na lousa, certo? Só abrir aqui a lousa digital. E dê só um minuto aí, viu? Eu preciso aqui atender um telefone da diretora do campus da URCA.
Pronto, voltando aqui. Eu coloquei A união A interseção B, né? E disse que isso dá o A. Bem, vamos aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos tentar analisar isso aqui primeiro usando um diagrama, né? Para ver como é que a gente faria para entender através de um desenho, um diagrama. Depois a gente faz isso através da escrita, né? Por exemplo, suponha o primeiro caso, que A e B ele tem uma interseção. Então essa parte aqui é a parte em comum, essa daqui, ó. Então, o que é que acontece? Se nós juntarmos essa parte preta, que é a interseção, com o conjunto A, que é esse aqui todo, o que é que vai dar? Todo mundo deve concordar que vai dar o próprio conjunto A. Vai dar isso aqui tudo, ó. Eu juntei esse pedaço preto com o próprio A. Então, dá o próprio A. É aquilo que eu estou dizendo aqui. Vamos supor que o conjunto, na segunda situação, que o conjunto B é maior do que o conjunto A, que é o A. Então, a interseção B é o próprio A, né? Porque você pegou aqui, o que é que está em comum ao A e o B? Ué, todo o conjunto A. Aí o resultado, né? A união com interseção de A e B. Se essa interseção aqui é A, aí você vai juntar com o A. Mas aí com A, dá o próprio A. Então, também é verdadeiro. E na terceira situação, vamos colocar o A e o B separados, sem ter ninguém em comum. Então, a interseção com B é vazio. Então, vamos pegar o A, unir com a interseção B. Só que esse aqui é vazio, né? A gente viu aqui, não tem ninguém em comum. Então, ficaria A unido com o vazio. A gente já viu que se juntar um conjunto com o vazio, dá o próprio A. Porque você pegou um conjunto e juntou com outro que não tinha nada. Então, dá o conjunto A. Então, quer dizer que isso aqui sempre vale. Né? A interseção B dá A. Tá certo? Se eu fizer, adiantar aqui um pouco. Se eu fizer agora assim, A interseção com A unido com o B. O que é que vai dar isso aqui? A interseção unido de A com o B. Afirmo que isso aqui também dá o A. Vamos ver as três situações de novo, certo? Aqui eu mudei a ordem, né? Naquele primeiro que eu fiz agora, eu fiz A unido A inter B. Agora eu estou trocando, eu estou colocando primeiro a interseção e depois a união. No caso, segundo caso. Então vamos ver. No primeiro, vamos fazer o caso onde A
e o B tem interseção. Aqui é A, aqui é B, e aqui é a interseção deles dois. A unido B é tudo, é todo o desenho. Então, imagine essas duas bolas aqui, essa parte em comum. Agora, imagine que você vai pegar todo esse desenho todo, que é o A união B, o desenho de vermelho, e vamos fazer uma interseção com A. Então, pega todo esse desenho que eu circulei em vermelho e vamos fazer uma interseção com A. Ou seja, vamos pegar o que esteja em comum com A. Só vai pegar em comum essa parte aqui que eu estou fazendo de roxo. Ó. Só vai pegar essa parte aqui. Se você pegar todo o desenho e fizer a interseção com o A, essa parte que eu estou pintando aqui colorido é o que resulta. Ou seja, juntou os dois, né? Juntou o A e o B e pegou o que está em comum com o A, só fica o A, que é esse desenho colorido aqui à esquerda. Na situação 2, vamos pegar o A dentro do B. Quando você fizer A unido com B, que é esse pedaço aqui, você juntou A unido com B. Só que o B é o maior, então deu B. É como se você tivesse feito o seguinte: pega a turma lá da oitava série toda e pegou 5 alunos, que está dentro da turma maior. Se você juntar esses 5 dentro da turma maior e juntar os dois, você vai conseguir a turma maior, a turma toda. Então tem 30 alunos, se você pegou 5 desses alunos e juntou com os 30 que já tinha, obviamente já vai ficar os 30 todos, então fica a turma inteira, né? Então fica o B. Aí o que é que acontece? A operação foi essa, né? A unido com a interseção de A unido com B. Essa daqui deu B porque é o maior. Então A interseção B. Nesse caso aqui, o A está contido no B. Ou seja, o A é o conjunto que está dentro do B, está em comum. Então a interseção é o A. Então esse resultado aqui vale também. E na terceira situação, vamos pegar o A e o B sem ninguém em comum. Né? Ou seja, não tem interseção. Então vamos fazer assim, pintar de vermelho. Quando você unir o A e o B, dá o quê? Essas duas bolas aqui. A e B. A união deu isso tudo. Essas duas bolas que eu pintei de vermelho. Pega essas duas bolas de vermelho e intercepta com A. Pega essas duas bolas de vermelho e faz uma interseção com o que está em A. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Dessas duas bolas de vermelho, qual delas está no A? O próprio A aqui. Ou seja, o resultante aqui também é A. Porque você juntou os dois, deu essas duas bolas e pegou em comum com a A, que é essa bola colorida. Então só ficou o A. Então vale novamente a mesma coisa. A unido com a interseção com A unido com B dá igual a A. Certo? No item a gente tinha feito que a união, a interseção B dava A. E esse a gente fez que a interseção A união B
também dá A, certo? Então significa que a gente pode fazer essas operações de interseção aqui. Por exemplo, se eles são iguais, né? Se tanto esse de cima é A e o de baixo é A, então A unido com A interseção B vai ser a mesma coisa de A interseção A união B. Então vale as duas coisas, porque tanto esse aqui vai dar A, quanto esse aqui também vai dar A. Tem uma igualdade aí, conjuntos, certo? Voltando aqui no livro para olhar os exemplos. E no livro, ele tenta fazer, né? Ele tenta não, ele faz, né? Ele faz aqui usando aquelas propriedades de união e interseção. Por exemplo, os conectivos, certo? Quando ele coloca aqui, ó, ele coloca A união com A interseção B. Lembrando que interseção é o I e união é o OU. Então aqui ele colocou assim, ó. Como é que a gente escreveria isso simbologicamente usando aqueles conectivos que a gente viu de união e de interseção? Ó, aqui seria o conjunto dos elementos x, tal que ele colocou esse P de x como sendo uma propriedade do elemento x. Ele tá P de x, aí A, aqui é o ou, né? Que é o união. Então ele colocou P ou, aí onde tem o A, ele colocou de novo P de x, onde tem o símbolo, ele colocou interseção, e onde tem o Q, o B, ele colocou Q. Então ele está pegando assim uma propriedade, o P em A ou P e Q. Ou seja, A, ele coloca o P, ou coloca o símbolozinho aqui conectivo de ou. O Azinho de novo P, conectivo do I, né, que é a interseção, e o Q. Ele quer analisar essa situação. Eu tenho P ou P e Q. No final, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o P. A gente viu isso pelo gráfico que a gente acabou de fazer, o desenhozinho que a gente fez agora há pouco no diagrama, concluiu que realmente vai dar o próprio elemento de A. Se você for usar aqui os conectivos, também dá certo, se você quiser usar os conectivos. Ele está dizendo que uma propriedade aqui que vale em P e Q ao mesmo tempo, então você vai olhar P ou P. Se ela vale em um dos dois, então vale o P. Só que assim, eu estou apenas falando que o livro está feito aqui, mas na prática você não precisa fazer isso não, tá? Nós não vamos chegar a esse ponto aqui não. Aqui é apenas para exemplificar do jeito que ele fez. Mas nós já mostramos lá através do diagrama
que realmente vale essa relação. Se você tiver a interseção, a união de A com a interseção B, já viu que vale, porque nos três casos a gente conseguiu verificar, tanto para quando ele tem interseção, quando ele não tem interseção e quando ele tem um contido no outro. Então são as três situações que podem acontecer. Então a gente já viu as três, tá certo? Vamos praticar um pouquinho aqui. Vamos praticar aqui um pouquinho agora com vocês, né? Quero que vocês formem aqui alguns desses conjuntos aqui do A22, certo? Ele está colocando o conjunto A, B e C, conjunto B é C e D, conjunto C é C e E. Ele quer que você escreva quem é A união B, A união C, B união C e união dos três, A união B, união C. Façam aí, rapidinho, isso aqui é bem tranquilo, porque como é um conjunto de letra, você consegue formar os conjuntos bem rapidinho. Nesse caso, o professor quer que a gente forme um diagrama ou daquela mesma forma do início que o senhor fez com um, 2, 3 e 4? Conseguiram aí fazer os conjuntos? Os conjuntos aí são bem simples, né? Então é só você fazer a junção, né? Juntar os elementos de A e B, né? Os elementos de B e C
A e C, e depois juntar todos eles. São conjuntos bem fáceis. Nesse caso aí, tem muito o que fazer. Tá? Vamos só colocar uns aqui só para exemplificar e passar adiante. Por exemplo, a união B. B tem C e tem D. C está em comum. Quando você junta o conjunto, você não repete o elemento mais de uma vez, porque ele já está aqui. Você faz isso. Então, juntar o A com o B é A, B, C, D. Pega o B e o C, então você pega. Ups, CD, CE. C, D, E, C, D, E. Entendeu? Bem, vamos aqui. Ops, só... Pronto, ok. Voltando, né? Tem aqui esses exemplos, todos eles são fáceis, então não precisa se preocupar, não. Vamos ver aqui alguma coisa mais relacionada à simbologia. Por exemplo, ele está dizendo assim, ó, vamos provar que A está contido em A união B. A está contido em A união B. Isso para qualquer conjunto A, para todo A. Lembra do símbolo que eu expliquei ontem, né? Para todo conjunto A. Bem, visualmente falando, isso aqui é fácil a gente ver. Vamos olhar nesse desenho aqui do lado, ó. Nas três situações dá para você entender. E se você juntar o A com o B, a união B dá esses dois círculos aqui. Então o A faz parte da união. Se o A já tiver contido em B, a união de A com B dá o próprio B, que é o maior. Então dá para entender que é isso. E do mesmo jeito do primeiro, esse terceiro também. Se eu juntar essa bolinha aqui, que é o A, com essa bolinha que é o B, a união é as duas juntas. Então o A está contido na união. Então isso é simples. Mas como é que a gente vê isso formalmente? É simples, através da simbologia. Então você vai imaginar o seguinte, ora, x pertence a A, você pega um elemento x pertence a A. Eu tenho que mostrar que esse elemento x pertence
tem que mostrar que esse elemento seu x pertence à união B. Então, x pertence a A implica que x pertence a A ou x pertence a B. Isso é uma implicação verdadeira? Aí você só vai avaliar se é verdade ou não. X pertence a A, quer dizer que ele está em A ou em B? Sim, é verdadeiro. Por quê? Porque ele está em A. Se ele está no conectivo ou, basta que uma das duas seja verdadeiras. Como ele já está em A, é verdadeiro. Então, é uma implicação verdadeira. Para qualquer elemento que você pegar no X, logo é verdade. Por quê? Se o A está contido, se o A pertence a A para todo, se o X pertence a A para todo X, então esse X vai estar dentro do A união B. Tá certo? Bem, então vamos continuar agora uma outra operação entre conjuntos. A outra operação entre conjuntos, essa outra operação entre conjuntos é chamada de diferença, né? É a diferença de conjuntos, né? O que seria a diferença de conjuntos? Vamos olhar aqui a definição. A diferença está dizendo assim, ele usa um símbolo de menos aqui, ó, A menos B. O que significa isso? A menos B significa que o X está em A e não está no B. Então, como o nome mesmo diz, é uma diferença. Então, o número tá no, um elemento está no A, mas não está no B. Então, você põe assim, A menos B. Ele está em A, mas não está em B. Tem que ser nessa ordem. Se eu inverter B menos A, já não é a mesma coisa. Ele está em B e não está em A. Tem que ser nessa ordem. Então, por exemplo, A menos B está formado pelos elementos que estão em A e que não estão em B. Certo? Vamos ver uns exemplos numéricos, assim, uns exemplos básicos primeiro. Bom, aqui é o conjunto A, B, C, menos B, C, D e E. Vamos olhar qual elemento que está aqui em A e não está em B. Bem, esse Azinho aqui está no A. Ele está no B aqui nesse lado de cá? B, C, D, E. Não. Então, o único elemento que está em A e não está no B é o Azinho. Vamos pegar agora o conjunto A, B e C e vamos pegar o conjunto B e C. Tem um elemento que está em A e não está em B, novamente o A. O A está aqui no A, mas não está no B. Aqui, o A e o B menos C, D, E, F. Tem algum elemento que está no A e não está no B? Os dois. O A e o B está no A, mas não está no B, então AB. E se por acaso o A e B estiver, por exemplo, AB, aqui ele está dentro do outro, ó. Tem A, B, C, D e E. Tem algum elemento que está em A e não está em B? Não, não tem ninguém. Por quê? Porque ele está, né? O A e o B está aqui. Quando não tem ninguém, então quer dizer que é vazio. Ou seja, se os elementos de A estão no B, então a diferença é vazia. Certo? Vamos olhar isso geometricamente, através dos diagramas. É o seguinte, nesse desenho aqui, você vai avaliar o que é que está em A e não está em B. Conjunto A e o B, se tiver interseção, quem é a parte que está no A e não está no B? Vou pintar aqui, ó, essa parte está em azul. Essa parte aqui está no A, mas não está no B. Vamos colocar agora o caso do B estar em A. Ou seja, o B está contido em A, está dentro. Quem é os elementos que estão em A e não estão em B? Essa parte de fora aqui, ó. Porque B é o de dentro. Então, o que está em A e não está em B, essa parte em azul.
Se não tiver interseção, tem A e B. O que é que está em A e não está em B? Tudo isso aqui. E todos esses elementos aqui de A não estão no B. E se for o contrário agora? Agora for o A que está contido em B. Então, os elementos de A que não estão em B. A menos B. Aí nesse caso aqui dá vazio. Por quê? Porque todo elemento de A está dentro de B. Então A menos B é o próprio A menos B está vazio. Porque você está dizendo assim, quem são os elementos de A que não estão em B? Mas nenhum. Porque todos os elementos de A estão dentro de B. Aqui, ó, dá para ver. Né? Então, tem aí essas quatro situações, certo? Uma outra operação, uma outra coisa que a gente tem que definir é o complemento de B em A. Esse aqui tem a ver com esse último que a gente falou. Ele tem a ver. Como assim tem a ver? Aqui é a diferença, né? É o que está em A e não está em B, o A menos B. O complemento de B em A, o nome mesmo já está dizendo. É o que falta, certo? É o complementar. Por exemplo, você tem aqui A e B, dois conjuntos A e B, tá? O que você está pegando sempre o B dentro do A. Tá aqui o desenho, ó, tem um B dentro do A. Ele diz assim, o complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B. Ou seja, isso aqui tem uma relação direta com aquele exemplo lá. Então, o complementar de B em relação a A é o A menos B. É isso aqui. Se você quiser, você interpreta assim. É o que está faltando em B para ele se tornar o A. O B é essa parte de dentro. Está faltando justamente a parte em azul. Mas a parte em azul é A menos B. O símbolo é assim. Ó, o complementar de B em relação a A. Então, é justamente o A menos B. Certo? Porque é o que falta em B para ele se tornar o A, essa parte aqui. Lembrando que a gente está pegando o B dentro do A, certo? Tem que ter essa condição. Tem que ter um conjunto dentro do outro. Porque como o nome é complementar, o nome já está dando ideia já. É o que complementa, ou seja, é o que falta para completar o conjunto maior. Você está com o menor dentro do maior. Aí o complementar é o que falta para o menor. Você tem um menorzinho dentro do grande, então o que é que falta para completar o menor? Falta justamente a diferença de A menos B, tá certo? Então, simbologia é essa daqui. Então, complementar de B em A. Então, é o A menos B, tá? Exemplo. Você está pegando aqui conjunto A, A, B, C, D, E. E o B é o C, D, E. Lembrando que no caso do complementar, quando a gente está usando essa notação aqui, a gente tem que sempre considerar que o B esteja contido em A. Então vamos logo olhar se tá, né? Tá, né? Ó, C, D, E, tá aqui, ó, C, D, E. Aí ele quer saber quem é o complementar de B em relação a A. Ou seja, o que é que falta no B para completar e chegar ao A? Tá faltando esses dois aqui, ó, né? Tá faltando o A e o B. Se você observar, o A e o B é justamente o A menos B, que é aquela outra definição, que é o que está em A e não está em B. Nesse exemplo aqui, o que é que está em A que não está em B? O A e o B. Ou seja, complementar de B em A sempre é A menos B. Então, tanto faz. Você pode olhar o conjunto A menos B,
Aí você vai ver que esses elementos são justamente o que falta no B para completar o A. Tá certo? Vamos ver esses outros exemplos. O exemplo 2 e o exemplo 3. Vou apagar aqui para a gente rabiscar, tá? Nesse exemplo 2, ele pegou dois conjuntos iguais. O A é a B, C, D. Ele diz que esse aqui também é um conjunto B. Ele quer saber quem é o complementar de B em relação a A. Ou seja, ele perguntou aqui quem é o complementar de B em relação a A. A pergunta é simples. Falta algum elemento de B para ele se tornar o A? No caso aqui, não. Por quê? Porque eles já são iguais. Então o complementar é vazio. Porque eles já são os mesmos conjuntos. Então não falta ninguém no B para complementar o A. Tá certo? Então é imediato. O A agora é o conjunto A, B, C, D. E o B é o conjunto vazio. Então quem é o complementar de B em relação a A? Bem, o conjunto B não tem ninguém. O que falta para ele se tornar o A? Todos. Todos. Falta todo o A. Ou seja, falta o A, falta o B, falta o C e falta o D. Logo, falta o próprio A. Esses são os casos mais simples. Se o conjunto A e B for igual, o complementar é o vazio. E se o B for vazio, o complementar é o A. Tá certo? Aqui ele coloca algumas propriedades. Eu não vou destacar muito essas propriedades, que eu vou focar nos exemplos mais simples. Essas propriedades elas são fáceis de observar. Algumas aí a gente já até viu no exemplo. Ó, complementar de B em A, interseção B, é vazio. Complementar de B, interseção A, unido com B, é o A. Isso aqui é fácil a gente ver, certo? É fácil a gente ver, tá? Essa 2 aqui, ó. Complementar de A em A é vazio. Complementar do vazio em A é A. Simples. Complementar de A em A, por exemplo. Complementar de A em A. Ele quer saber se tem algum elemento em A que falta para completar o A. Não. Nunca vai faltar o complementar de A em A. Por definição, seria o A menos A. São todos os elementos em A que não estão em A. Ora, mas se todo elemento em A está em A, então isso é vazio. Porque não falta ninguém para completar o A em relação ao próprio A. Certo? E o complementar do vazio em relação a A, é claro que é o A. Porque ele está querendo saber assim, aquele exemplo que a gente fez aqui em cima. Pega o conjunto vazio. O que é que falta para ele ser o A? O próprio A. Né? Então, esses casos aqui vocês podem treinar, podem tentar visualizar isso aqui geometricamente. Uma ideia que eu sugiro é você fazer um diagrama desse aqui e tentar visualizar via o diagrama. Você faz o desenhozinho do A, interseção B. Aí lembra que sempre dois conjuntos podem ter três situações, ou até quatro, dependendo do caso aqui. Né? É quatro, na verdade, né? Vamos pegar dois conjuntos. Você pega se o A está contido em B, se o B está contido em A, se eles têm interseção e se eles não têm interseção. Por exemplo, primeiro caso, você pega o conjunto A e o B sem interseção. Segundo caso, você pega eles com interseção. Terceiro caso,
você pega o A dentro do B. E o quarto caso, você pega o B dentro do A, certo? Aí nesse caso aí você tem quatro situações. Aí você tem que analisar o que é que acontece com essas operações diante de cada uma delas, porque você vai ter interseção vazia, interseção não vazia. Você tem que a união de um está contido no outro, ou seja, o A está contido em B. Então a interseção de A e B dá o próprio A, e depois você pega o B dentro do A, que a interseção aqui dá o próprio B. Então todas essas situações aí vão gerar condições para você analisar uma operação que ele põe para você. Então você pode tentar visualizar todas elas geometricamente através desses diagramas, tá certo? Quando vocês forem fazer aula com o monitor, eu vou pedir para que ele resolva algumas dessas questões que estão aqui nessas sessões, né? Porque aí algumas dessas sessões aqui vocês vão praticar para treinar. Eu vou criar lá a plataforma do Google Sala de Aula, vou pedir que vocês entrem e vou postar algumas atividades que eu vou pedir para vocês resolverem. Vocês vão tentar resolver só, e no dia da aula com o monitor, eu vou colocar o cronograma depois, aí vocês vão tentar fazer essa discussão com ele para ele tentar resolver junto com vocês alguns desses exemplos que estão aqui, alguns desses exercícios, certo? Vai ser importante praticar isso aqui. Bem, deixa eu só ver se eu deixo isso aqui para de tarde, deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu acho que por agora, de manhã, eu acho que até aqui tá bom. A ideia, normalmente, é que a gente faça os encontros a manhã toda, né? E à tarde. Só que, a depender do conteúdo também, a gente pode, às vezes, terminar um pouquinho mais cedo para poder não juntar tanta coisa demais e dar um pouco de descanso. Então, acho que eu vou dar uma pausa agora, certo? Vou dar uma interrupção, porque aí a gente vai ter que entrar com conteúdo novo agora, que são os conjuntos numéricos. Então, para não misturar na aula, eu vou interromper e a gente volta na tarde nessa sessão aqui que vai ser os conjuntos numéricos. Nós vamos passar agora para analisar os conjuntos formados por números, que é nesse capítulo 3, tá certo? Aí eu vou interromper agora e a gente volta mais ou menos 1h30, tá bom? Tá ok, professor. Pois é isso. Vou encerrar agora. Depois de 1 hora, entre 1 e 1h30, eu mando o link. A gente começa mais ou menos 1h30.